misteriosa do seu rádio. Oxe, mulher. Oxe, mulher. Oxe, mulher. O programa de notícias das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinha Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe, mulher. Oxe, mulher. Oxe, mulher. Bom dia, estamos aqui com mais uma programação do Oxe Mulher, aqui na Rádio Calheta FM 98,5. Trazemos hoje para você, bom dia meninas, Paula, Solange, professor André. Bom dia. Estaremos para você falando sobre licitação. Então, por favor, nos acompanhe através do Facebook. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, acompanhe, comente através do Facebook. Oxe Mulher, participe, faça esse programa ser seu também. Bom dia. Bom dia, Nádia Medeiros, Solange e Emily. Bom dia para o nosso professor que está aqui, nosso convidado de hoje. Mandar um bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente já pela live e quem está nas ondas do rádio, não é isso, Solange? Isso, bom dia, meninas. Bom dia, Nádia, Paula, professor André, Emily, a nossa cinegrafista. E quem está acompanhando a gente também pelas ondas do rádio, fazer o favor de estar ligando, né? 3521-3006 ou 3521-3002. Exatamente. E a gente já tem alguma participação por aí acompanhando pela live. Solange, a gente esqueceu mais uma vez de pegar o WhatsApp. É verdade. Vamos deixar para a próxima, é verdade. Vamos começar, gente, no programa de hoje? Bom dia, professor, bom dia. Diga aí, qual é a sua formação, onde o senhor leciona? Diga, porque a gente é assim, super ansiosa e trazer esse tema licitação pública no Oxe Mulher, para quem está nos ouvindo, é maravilhoso, porque é o que mais a gente está acontecendo hoje, né? Principalmente em tempo de pandemia, a dispensa de licitação pública. Então, por favor, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia, Paulo, bom dia, Solange. Bom dia, Nathalie. Emily. Bom dia, Emily. Nossa girl. É isso aí. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aquelas pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook do Oxe Mulher. Bom, gente, desde já agradeço pelo convite, né, para tratar acerca da temática licitações, que é uma temática tão importante para a sociedade, tá? Nesse momento que a gente vive, né, de excepcionalidade decorrente da pandemia do coronavírus, vale registrar, todos aqui estão com máscara, utilizando máscara, todos utilizando aqui álcool em gel, enfim, precaução é sempre importante. Muito bem. Nesse período, as dispensas de licitação, tá, elas implicam a contratação direta de fornecedores por entes públicos, pelo poder público. O que é a contratação direta? A dispensa de licitação, ela afasta a disputa entre fornecedores para contratar com a administração pública. O que, em tese e pela legislação, lesiona um princípio que nós trabalhamos no direito administrativo, que é o princípio da impessoalidade, tá? Então a gente, quando utiliza essa ferramenta de contratação direta, a gente tem que ter muito cuidado para não lesionar, por exemplo, o princípio da moralidade, que é a base, é o esteio do gestor público, moralidade administrativa, porque, vejam, o dinheiro é público. O dinheiro não é do vereador, não é do prefeito, não é do governador, não é do agente público. Em si, né, o dinheiro ele é público, né? Então é isso. Bom, licitação, né? É um tema bastante recorrente, como você falou agora, principalmente em meio à pandemia, licitações. Como se faz? Isso. Qualquer pessoa pode participar, professor de licitação? Como se dá esse processo? Pois bem, eu gosto de fazer sempre uma analogia, eu gosto de trabalhar com alguns exemplos, né, para que as pessoas consigam entender um tema que não é tão acessível no dia a dia. Isso. Pois bem, a seguinte analogia eu sempre faço quando eu leciono para os meus alunos, para conversando, enfim. Imagina que o cidadão ele precisa ir ao supermercado. Tá? Ele precisa ir ao supermercado. Mensalmente, quando a gente recebe o saláriozinho no mês, no final do mês, a gente vai lá ao supermercado. E assim, a administração também vai ao mercado. A administração pública precisa comprar
mantimentos, material de expediente, material de consumo, precisa contratar prestação de serviço, limpeza. Quando a administração pública vai ao mercado, ela precisa, a administração pública, promover alguns procedimentos, tá, que são previstos em lei. Veja, quando a gente recebe nosso salário, a gente vai ao supermercado, compra de qualquer marca, compra qualquer preço, a qualquer preço. A gente vai lá, poxa, eu gosto, adoro aquela marca, o salário é meu. A gente atua de forma egoística, né? O salário é meu, eu vou comprar a melhor marca que eu quiser, eu vou comprar mais barata, se o dinheiro estiver sobrando, eu vou comprar o mais barato. Se o dinheiro estiver, o dinheiro estiver sobrando, eu vou comprar mais caro, de melhor qualidade. Mas se o dinheiro estiver faltando, né? O dinheiro está curto, eu vou comprar aquilo que é mais barato. Na administração pública, a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Tá? Porque, em verdade, a gente representa uma coletividade. Isso. A gente representa o interesse público. E o que é o procedimento licitatório, que nós chamamos de licitações públicas? É uma série de atos administrativos, ou seja, uma série de condutas que o gestor público precisa promover para exatamente buscar a proposta mais vantajosa para o interesse de todos. Para o interesse coletivo. Exatamente, para o interesse da coletividade. E é uma das finalidades, tá, das licitações. É a busca da proposta para a administração pública, para o interesse coletivo mais vantajosa. Tá? É uma das finalidades. Uma segunda finalidade que eu sempre destaco é a isonomia. Como assim isonomia, André? Fala de uma forma que a gente consiga entender. É a ampla disputa. Imaginemos, eu vou ao supermercado e lá só tem uma marca apenas, né, de um produto. Eu vou lá e compro e pronto, vou para minha casa. A administração pública não pode fazer dessa forma. Tem que ter uma ampla disputa entre vários fornecedores, várias marcas, várias pessoas que queiram efetivamente fornecer, vender para a administração isso, pública. Mostrando o melhor produto, melhor preço, Uma qualidade. concorrência, no caso, né? Uma concorrência. Isso, é uma disputa, é uma ampla disputa. E aí vem a própria lei de licitações, que todo mundo diz, é uma lei tão difícil, Isso, né? tão complicada. Não é, Nádia, não é. Na verdade, existem ali preceitos que são do dia a dia nosso, né? O que é que uma dona de casa faz? Dona de casa também, eu moro só, tá? Então eu tenho minha planilha, eu sempre vou buscar aquilo que é melhor com o menor preço, não é assim? Isso, Sim, exatamente. A administração faz a mesma coisa. É um critério. Aí a lei de licitações se chama de critério melhor preço, ou melhor técnica, menor preço. É o que a gente faz na nossa casa. A gente chega no supermercado, escolhe um produto de qualidade, mas com menor preço. Mas para que isso? Para que a nossa família se desenvolva, sobre um dinheirinho para a gente fazer um passeio, para a gente ir ao shopping, para o desenvolvimento da nossa família. A administração também é assim. Um dos princípios que norteiam a administração pública no tocante às licitações é o princípio do desenvolvimento sustentável nacional. Se sobra dinheiro, dá para fazer outras coisas. Dá para fazer uma reforma de um prédio público, dá para fazer uma pavimentação de rua, dá para proporcionar melhores serviços de saúde e educação à população. Para isso, dinheiro público, receita pública, que é essencialmente fruto dos nossos tributos, sobrando, vai, obviamente, ter dinheiro para fazer outras Professor, coisas. e quanto tempo demora, por exemplo, uma licitação pública? Porque às vezes a gente tem aqui no Passando a Limpo, né? O pessoal Isso. pergunta, tá faltando remédios? Eles dizem, tá em licitação. Mas já faz 6 meses isso. Quanto tempo dura? Observe, na verdade depende do procedimento adotado. Existem 5 procedimentos, tá, que foram previstos na Lei 8666, que vale dizer, é a norma geral de licitação. 5 procedimentos. Nós temos um procedimento mais demorado, tá? Que não por acaso é o procedimento que busca contratar valores maiores, contratação de obra, tá? Valores altos, muito altos, que é a modalidade chamada concorrência. Essa não pode ser tão rápida. Por quê? Imagina uma contratação de 5 milhões de reais, Isso. de 10 milhões de reais. Então, existem entraves, eu diria. A gente acha que burocracia é algo ruim. Não é. Burocracia é algo que deixa rastro para que a cidadania seja exercida, para que as pessoas cobrem, para que as pessoas exerçam um controle social. O cidadão, as pessoas me perguntam, André, o brasileiro é corrupto? Eu digo, não. O brasileiro, ele não é corrupto. Ele é pouco controlado. Qual é a diferença do brasileiro para o japonês? Nenhuma. O sangue é o mesmo. Agora, lá
o cidadão ele já acordou para a cidadania. Para a cidadania há muito tempo. Para controlar os gastos públicos, para controlar os gestores públicos, o que não, infelizmente, não ocorreu aqui ainda. Se Deus quiser, a gente está numa mudança de pensamento. E esse programa é exatamente isso, essa mudança de pensamento. Num dia de sábado pela manhã, 8 horas da manhã, a gente conversando com os ouvintes de vocês acerca de uma temática tão importante para a sociedade que são eles. Isso, exatamente. Quando a gente pensou nesse tema, foi justamente nesse momento, né, que a gente traz de pandemia, onde a gente vê muitos escândalos por fraude nas licitações, por falta, né, de comprar um produto e, na verdade, na hora da entrega é outro produto, outra qualidade. Isso. E a gente gosta de deixar claro aqui para a população o direito de estar informado, né, com suas palavras, aí, com um especialista, mas que possa alcançar a comunidade como um todo, fazendo aí que elas tenham dignidade na informação. Perfeito. E aí, como eu dizia, são 5 modalidades. Uma que demora mais, que é a modalidade que busca contratar valores maiores, obras, serviços de engenharia, né? Enfim. Uma modalidade intermediária, do ponto de vista do tempo, tá? Que é a tomada de preço, a TP. E nós temos uma modalidade mais rápida, que é o convite, para contratações de valores pequenos. Tá? Esse convite eu nunca defendo, para quem trabalha comigo, eu sempre digo, olha, nunca adote um convite. O convite ele lesiona o princípio da publicidade. Porque, em verdade, como a gente atua com o dinheiro público, a gente tem que jogar aberto com a população. Prestar conta. Transparência é a palavra de ordem. Porque a transparência, ela gera o controle social. Ela gera o controle do cidadão, tá? Sem transparência não funciona, tá? E é um dos princípios que norteiam a conduta do administrador público. Exatamente. Está na Constituição Federal, né? Está na Constituição, né? E como a Solange falou, né? O pessoal participa muito, porque aqui no nosso município tem muita, na rádio, né, muita participação dos ouvintes. Quando está passando por alguma situação, já liga aqui e a gente tenta socorrer no que é possível, né? Isso. E a licitação pública, como você falou, são 5 modalidades. Eu falei 3, falta o concurso. E O concurso público, que é uma modalidade também para contratação de mão de obra técnica, né? Quando a administração pública busca contratar servidores, né? Empregados públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, faz por meio do concurso. E nós temos a 5ª modalidade, que é o leilão. O leilão é quando a administração pública busca vender, né, bens móveis, cadeira, mesas e tal, desde que sejam esses bens móveis inservíveis, não servem mais. Viaturas policiais, caminhão de lixo, se não serve, para que guardar sucata? Leilão. Tá? Ainda assim, os bens que são penhorados, né, que a gente chama de constrição judicial, também é leiloado, e os bens que a gente recebe através de um instituto, que é de direito tributário, mas também é utilizado com direito administrativo, que é a dação em pagamento. Por exemplo, imagina, eu tenho uma dívida com a prefeitura, tá? Uma dívida tributária, eu devo impostos à prefeitura, chego para a prefeitura e digo, olha, eu quero entregar um imóvel que eu tenho, tá? Para quitar essa dívida. Dação em pagamento ao Instituto de Direito Tributário, que é utilizado direito administrativo. Quando isso ocorre, a administração pública pega o imóvel e vende através do leilão. São 5 modalidades, essas 5 modalidades na lei 8666/93. Registro que existe uma 6ª modalidade, que é a mais usual, que é a mais transparente, que é a mais célere, que é o pregão. O pregão ele foi previsto na lei 12.520 de 2001. É a modalidade que, vale dizer, nós estamos passando agora por um período de excepcionalidade, né? O Congresso está trabalhando e votando matérias relacionadas ao Covid, etc. e tal, mas logo, já está tramitando no Congresso, a reforma da lei de licitações, em verdade, um projeto da nova lei de licitações, que vai adotar o pregão como modalidade única. Mais transparente, pregão ele é o eletrônico, ou seja, todo cidadão pode controlar pela via da internet. Só vai existir essa modalidade. E como é que participa nisso, professor, do pregão? Tem vários sites, que é como se fosse uma sala de chat. Certo. Tá? Então o Banco do Brasil tem um site aqui chamado Comprasnet, ou seja, a prefeitura, o estado, a União, ela se cadastra nesse site, tá? Os fornecedores também se cadastram nesse site, e aí a administração pública que busca contratar diz assim, olha, eu quero contratar material de expediente. Aí todos os interessados se habilitam, tá, nesse site, e aí na data marcada e no horário marcado vão lá e fazem os seus lances, e a administração pública vai olhar, pode inabilitar alguns interessados, pode inabilitar, o que é inabilitar? Tirar da disputa,
porque muitas vezes as pessoas vão lá e não têm os documentos necessários, tá? Os documentos necessários para disputar, porque veja, para contratar com a administração pública precisa ser honesto, tem que ter idoneidade. Tá? Não pode dever nada ao fisco, não pode dever nada, por exemplo, ao município, ao estado, à União, não pode dever nada aos seus funcionários em cargos trabalhistas, não pode, tá? Não pode dever FGTS, não pode dever INSS, ou seja, tem uma série de critérios que a própria lei de licitações estabelece. Então, preenchidos os critérios, os requisitos, aí você pode, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar no Rio Grande do Sul, tá? Aqui a Prefeitura do Cabo quer contratar, por exemplo, material de expediente, resmas de papel. Eu posso de lá formular uma proposta, e se minha proposta for mais econômica, mais barata, vantajosa para o município, eu vou ganhar a licitação. Isso é bom, né? Porque, como a gente fala, né, nessa área, a lei 8666, né? O pessoal diz, eita, lei difícil, ela é muito complicada, são muitos critérios, e como é que podem, né, falando assim, né, como é que podem burlar uma lei que é tão minuciosa, tão preocupante, assim, né, em razão dos cuidados que se tem, se pensar como burlam a situação, né, porque a gente vê aí nas mídias sociais, na TV, um número muito grande de empresas fraudulentas, né, que se aproveitam, municípios por aí afora também participando irregularmente dessa situação. É bem complicado, né, isso, professor? Observa, Nádia, que a Lei 8666 é sempre bom você visualizar o contexto histórico, tá? A Lei 8666 é de 1993. Nós vivemos lá e vivíamos a época um momento de transição na administração pública. A administração pública até então ela era eu diria, patrimonialista. Havia uma confusão entre o público e o privado, né? O prefeito, o vereador, o governador, o deputado, ele sempre confundia, achava que o dinheiro público era o dinheiro dele. Isso eu estou falando da década de 80, né? E aí a lei de licitações, que era de 93, posterior à Constituição de 88, vamos imaginar, a Constituição estava no início, né? No início, a Constituição recém-promulgada. A lei de licitações veio para estabelecer uma burocracia. Mas burocracia é ruim, André? Não é entrave? Não. Burocracia, como eu disse, burocracia vai estabelecer procedimentos, vai estabelecer papel. Eu sou das antigas, então eu gosto do cheiro de papel, para olhar, para ver se está certo, se está errado. E a Lei 8666 trouxe exatamente, apesar de muitos artigos, apesar da linguagem um pouquinho mais, eu diria, uma linguagem, o juridiquês, sim, né? Uma linguagem mais rebuscada. Isso, eu queria dizer rebuscada, mas eu queria dizer uma linguagem mais séria, vamos assim dizer. Sim. Né? Mas aí observa que a lei de licitações ela já caiu em desuso. Ela já caiu em desuso, porque o governo federal, o governo estadual, o governo municipal hoje utilizam pregão. E como você havia falado, né, que praticamente é o que ele vai se imperar nesse sentido, né, vai ser o mais utilizado, né? Isso. Temos ouvinte na linha? Sol. Temos ouvinte, e é o seguinte, ela vai fazer um chamamento aqui de uma live. Deixa eu ver aqui. Tá com a gente? É a Mani Santos. Oi, Mani. Olá, Mani, tudo bem, meninas? Tudo Bom dia? Então, Oxe, bom mulher, dia. bem-vinda. Então, eu tô passando aqui para anunciar a respeito de um evento que vai acontecer este domingo, tá bom? Fiquem atentas. Este domingo, na TV Marazul, é um canal do YouTube, tá bom? Vai ser uma live totalmente gratuita. E essa live, gente, é para ensinar o passo a passo do forró pé de serra e do forró estilizado. Opa! Muito bom. Legal, né? Isso, muito bom. Exatamente. O tema desse São João, o tema dessa live é todo trabalhado em São João. E a gente quer trazer esse conceito de São João fora de época, né? Porque a pandemia, ela acabou dificultando muito todos os eventos mais tradicionais do Brasil. E o forró, ele é um movimento, ele é uma cultura que precisa muito ser valorizada. Sim. Então a gente trouxe isso para poder trazer a oportunidade das pessoas, das mulheres de casa, poder se aliviar um pouco desse estresse de ficar presos quanto à quarentena. Mas outro do nosso principal objetivo, das nossas principais causas, é poder trazer a atenção das pessoas para as mulheres que estão numa situação difícil, graças também ao fator quarentena, né? Muitas mulheres não podem mais trabalhar porque
não trabalhavam para outras pessoas, trabalhavam para si mesmas, nas ruas, e agora que foi proibido, essas mulheres, elas estão sem renda e têm passado por muita dificuldade. Então a gente vem trazer a cultura, essa arte, né, para o contato das pessoas dentro de casa, esse passo a passo, essa oportunidade de se experimentar, ao mesmo tempo em que a gente quer chamar a atenção das pessoas para que façam doações de cestas básicas, para que a gente possa estar auxiliando essas famílias e essas mulheres. Você entende? Ah, ok, Mani. Me diga só o horário novamente e o dia da live, minha linda. Tá bom. Olha, a live ela vai estar acontecendo no domingo, este domingo, tá bom? Às 6 horas da noite, no canal do YouTube da TV Mar Azul. Certo. Então tá todo bom? mundo convidado, né, Mani? Isso. Todos vocês estão convidados, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu quero muito que vocês possam estar participando com a gente, interagindo com a gente e principalmente contribuindo a favor de todas essas mulheres, de todas essas famílias. E a gente está aí com essa parceria, né, associado ao Centro das Mulheres do Cabo, através aí de Nilda, que é uma das gestoras, uma das principais gestoras, entende? Então, eu quero muito que as pessoas conheçam, tenham contato também com essa instituição, que valorizem essa instituição, que tem feito um trabalho belíssimo aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Tá certo, Mani. Olha, Tá em nome das meninas aqui do Oxe Mulher, a gente agradece a sua participação. Ai, muito obrigada, foi um prazer e uma honra poder falar com vocês e com vocês, mulheres, que são as ouvintes do Oxe Mulher, tá bom? Certo. Oxe, Mulher. Não se Obrigadão. preocupe, tudo de bom. Um cheiro pra você e sucesso, viu? Cheiro, meu amor. Espero a participação de vocês nessa live, tá bom? Vamos aprender a falar com a gente. Oxe, Vamos lá. já foi. Abraço. Bom, nosso espaço é isso. Você viu participação e a gente tem uma parceria muito boa aí. A Manina Aguiar, que é do Centro das Mulheres, está sempre em apoio ao Oxe Mulher, sempre participando. Então, bom, vamos continuar o nosso tema, Paulinha. Vamos lá. A Manina, inclusive, que tem um programa aqui também na rádio durante a E semana ela acabou toda, de entrar né? na live, viu? É a nossa voz semanal Isso. aqui na rádio. É o nosso chamamento. Exatamente. Então, professor, na verdade, o processo de licitação, né, ele vem aí permitir que o Estado compre material, serviço, como você já Isso. falou, né? E a gente está aí nesse tempo de pandemia com isenção desse processo licitatório em virtude da Covid. Isso, exatamente. Quais são as outras ocasiões Certo. em que a gente pode estar aí tirando essa obrigatoriedade do processo licitatório? Veja, nós temos na própria lei de licitações um rol, ou seja, uma lista de hipóteses, de situações que afastam a disputa. Tá? Como, por exemplo, na situação de guerra, numa situação de calamidade, que é o nosso caso agora, quando a contratação tem um valor muito pequeno, que não justificaria a realização de um certame licitatório, que é caro, vale dizer, para a administração. Tá? Quando a administração quer comprar, que a gente chama de hortifruti grangeiros, ovo, verdura, esses produtos que são extremamente perecíveis. Então ele pode contratar diretamente. Agora, o que o ouvinte precisa entender, o que é uma dispensa de licitação, porque a gente escuta na rádio, Sim. assiste na TV, muitas vezes a gente não entende que a contratação, que a dispensa, a contratação por dispensa, afasta totalmente a disputa. Então imagina, se eu, André, quero comprar, eu sou o prefeito da cidade, quero comprar e estou numa das hipóteses lá, me enquadro numa das hipóteses do artigo 24 da Lei 8.666, tá? Hipótese de dispensa, eu posso contratar diretamente Nádia. E é exatamente essa contratação direta, afastando a disputa, que ela é muitas vezes Perigosa. perigosíssima. Exatamente. Porque, inclusive, no meu entender, lesiona o princípio da impessoalidade. Impessoalidade, o que é isso? A administração nunca pode trabalhar de forma pessoal. Tem que trabalhar para todo mundo. Tá? E aí o que acontece muitas vezes? Quando a administração pública vai contratar diretamente por dispensa, atribui o valor que quer às contratações. Né? Compra pelo valor que entende que é razoável. E nem sempre esse valor é o correto. Tá? Nem sempre é o valor de mercado.
Para isso serve a licitação, para estabelecer um parâmetro de mercado, para que a administração possa comprar dentro de um parâmetro de valor, de preço, né, de mercado. E a dispensa, infelizmente, afasta essa disputa que gera essa cotação prévia, essa análise de preço de mercado, né? Imagina comprar uma resma de papel a R$100, uma resma de papel, quando na verdade o mercado indica que essa resma de papel é essa mesma resma de papel, com a mesma quantidade, com a mesma qualidade, representa A mesma marca, inclusive. mesma marca, R$20. Você entende? É só um exemplo comparativo. para a gente, né, conseguir alcançar os nossos E falando essa parte, professor, que é a tão esperada, né? Porque a gente também está aqui ligadinho em concurso público, Sim. queremos aí sim passar no concurso público maravilhoso, enfim, que também faz parte da modalidade da parte aí de licitações. Sim. E uma das modalidades de licitações é isso? Exatamente. Concurso público, sim, é uma modalidade de licitação, está na própria Lei 8.666, está no artigo 23, está na verdade no artigo 22, tá? E é quando a administração tem necessidade de contratar mão de obra técnica, ou seja, servidores públicos, tá? O procedimento, ele é relativamente simplório, tá? Relativamente simples, porque contrata-se uma banca, a administração contrata uma banca o que é? É uma instituição que vai promover as provas, vai editar, preparar as provas, vai realizar, enfim, a prova lá no dia, aplicação designada, e a correção. Isso, perfeito, vai simplesmente promover tudo que a administração deveria fazer, fica ao critério da banca. Justamente para que não haja contratação direta, Isso. visando aí a pessoalidade, é isso? Isso, Impessoalidade. para não lesionar o Para não lesionar o princípio da impessoalidade. impessoalidade. E voltando, né, para o próprio concurso público, ainda há de se considerar que mesmo assim, tendo todo esse pré-requisito, toda uma seleção, prova, ainda assim também há fraude. Como é que é isso, professor? É que a gente fica assim, em pensar uma situação dessa, algo impensado. Você sabe, Nádia, que o concurso público ele veio para exatamente prestigiar o princípio da eficiência. Como assim o princípio da eficiência? As pessoas mais capacitadas, né, as pessoas mais estudiosas, vamos assim dizer, aquelas pessoas mais Disciplinada, capazes para exercer o serviço público, para prestar o serviço público, elas são, obviamente, selecionadas pela administração pública. Diante de todos os interessados, a administração pública, através do concurso, busca aquele que tem a maior capacidade, ou aqueles que têm a maior capacidade. E é exatamente com base nisso que a administração contrata os seus servidores. Busca sempre os mais capazes, respeitando o princípio da eficiência, ou seja, prestar melhores serviços à população e de forma impessoal. Não tem como direcionar, eu vou contratar aquela pessoa porque é meu parente, porque é meu amigo. Não. Vamos disponibilizar as vagas que nós temos para todos, tá? E vamos encontrar o mais qualificado ou os mais qualificados e vamos contratar essas pessoas, tá? Então, eu sou um defensor do concurso público, tá? Acho que ainda não é o modelo perfeito, mas não há nada perfeito na vida, tá? Mas de toda forma, de toda sorte, é o modelo mais apropriado de momento. É o concurso público, que é a regra. A regra hoje é o concurso público, está na nossa Constituição, artigo 37, inciso 2 da Constituição. Diz lá que o provimento de cargos públicos e empregos públicos deve ser precedido de concurso público, de provas ou provas e títulos. Né? Prova, eu vou lá, faço uma provinha, passei, estou bem classificado, sou convocado, a administração pública procede com a minha posse, nomeação posse, eu começo a exercer a minha função pública. Ou provas e títulos, que são os concursos mais, eu diria... Eles mencionam simplificado, né? Os processos simplificados. Processo simplificado é uma outra coisa. Então, o concurso de provas e títulos, eu vou lá, faço a primeira fase, passo e vou para uma segunda fase e vou analisar meus títulos, né? Se eu tenho mestrado, você até perguntou isso no começo, a propósito, só para... Né? Só para registrar, né? Só para registrar. Muita gente... Como é seu nome? Meu nome é Professor André Albuquerque no Instagram. Isso. Me segue no Instagram, @Professor André Albuquerque, é sempre bom dizer. É sempre bom. E a gente abre espaço isso sim para você. E depois a gente vai pegar ao vivo com uma perguntinha, né? Muito bem. Mas eu exerço advocacia já há quase 20 anos, com direito administrativo, tá? Tenho mestrado na Universidade Federal na área, especialização em direito administrativo na Federal também, daqui de Pernambuco, também na área, tá? Pedindo desculpa pela minha gafe do início. Deveria ter dito isso no início, né?
eu já adentrei a temática. Não no início, a gente pega no fim. A gente pega. Mas aí eu dizia exatamente isso. E o que é o processo simplificado de contratação? Tá? A Constituição Federal ela estabelece que quando a administração pública tem uma necessidade excepcional, veja que não é regra, é exceção, é excepcional. A administração pode contratar por tempo determinado mão de obra. Tá? Então imagina, Solange, professores, por algum motivo, 50 professores, por qualquer que seja o motivo, deixaram, servidores públicos, professores, deixaram, durante o ano letivo, deixaram de exercer a função, por saúde, por aposentadoria, por falecimento, enfim. E aí ficou ali a vacância, o espaço vazio na sala de aula. Então os alunos precisam daquele serviço público. O que é que faz a administração pública? Porque concurso demora um pouco. O que é que faz a administração pública? Promove a contratação temporária. Mas o que é a contratação temporária? É uma contratação direta, mas com critérios. Não é uma licitação, não é um concurso, mas a administração pública, pautada no princípio da publicidade, da transparência, publica um editalzinho. O que é um edital? É um chamamento, chamando toda a sociedade, os interessados, para, se quiserem, entregar o currículo. Entrega aqui o currículo, vamos analisar o seu currículo. A administração vai analisar o currículo de todos. E aí, dentro de critérios estabelecidos nesse chamamento, que é um edital que publica no Diário Oficial, publica na internet, tá? As pessoas mais qualificadas vão trabalhar para a administração pública de forma temporária. É o que nós chamamos Então de quer dizer contrato. que é válido, né? Contrato temporário para excepcional interesse público. Acontece muito em relação a médico, em relação a profissionais de saúde, né, enfermeiros, fisioterapeutas, principalmente nesse período Isso. de excepcionalidade. Eu tenho uma amiga que ela foi contratada nesse Isso. período. Ela Isso. é auxiliar de enfermagem. Pois é, então os contratos são geralmente de 6 meses, prorrogável por mais 6, podendo prorrogar até por 2 anos, entendeu? Depende da legislação específica. Cada ente federativo, município, estado, união, cada ente tem sua lei específica em relação a Mas ela tem todos os direitos garantidos? Todos. O regime regime jurídico, como a gente chama, a relação entre a administração pública e essa pessoa é uma relação contratual. E nesse contrato tem lá, tem 13º, tem férias, tem tudo. É um trabalho. Só não tem direito ao FGTS, nessa coisa aí, porque é uma outra questão. Isso, é uma outra questão. Porque, na verdade, não é o regime privado, não é a CLT. O regime dessas pessoas é aquilo que está estabelecido no contrato. Tá? No contrato administrativo que é assinado pela administração com o interessado, com a pessoa que vai lá e presta o serviço. Então, essa contratação direta, ela tem por fim satisfazer uma necessidade excepcional, ali de momento, pontual, mas ela não pode ser utilizada como regra. Menina, já tem aqui a nossa Manina, que já está a participação dela ainda. ela já está aqui, viu? Bom dia, Manina. Você- Quer ler pra gente? Fica difícil por conta Peraí, do por causa óculos. dos óculos, esqueci desse detalhe, Solange. Vamos É, lá. minha Manina filha. está dizendo aqui pra gente. A defesa dos direitos que estão garantidos na Constituição Federal, como bem coloca o professor André, é fundamental para garantirmos o concurso público e a democracia. Que importante debate para garantir a informação qualificada da importância da licitação pública. Parabéns. Obrigada, Manina. Um grande Obrigada, abraço. Manina. A Na Stephanie verdade, também está aqui, né? Desejando bom dia. pra Stephanie. Tem mais gente aqui de olho. Vamos lá. Na verdade, quando a gente vem falar de lei, né, Solange e Nádia, já o público pra gente daqui da nossa comunidade em si, já meio que se assusta. Falar de lei é uma coisa difícil, é complicada. Espero não estar falando difícil. Não, Não, e não, aí a a gente linguagem tá traz bem- justamente a importância de um professor, né, que vem na sala de aula, normalmente o primeiro contato é com pessoas leigas que estão ali para aprender, Sim. né? E o linguajar de um professor é muito importante. Se a gente trouxesse talvez uma pessoa da área, mas que não lecionasse, a gente tivesse mais dificuldade de chegar no nosso ouvinte com uma linguagem muito mais rebuscada, Sim. né? E aí essa comunicação com a gente, trazendo inclusive exemplos do dia a dia, como você citou, o mercado nos aproxima demais dos ouvintes. Principalmente para as mulheres, né? Porque eu acho que ó, a grande maioria, né, dos nossos ouvintes é mulher, né? São mulheres, São são mulheres. mulheres. Então, quando você deu exemplo aí no mercado de comprar um preço, um produto de uma marca, Aham. fazendo esse comparativo aí, elas se Traz pra nossa identificam, né? realidade. É um né? exemplo Exato. simples que abre a mente da pessoa para outros. Então, acho que temos Exatamente. uma... tô Olha ouvindo. o ouvidinho, Solange. Bom, professor, aí voltando, né, para a questão do concurso público, a gente fala muito, né, sobre isso, porque trazendo à tona
eu acho que em Brasília estão mencionando muito a questão de tirar direitos dos concursados, né? Porque coloca que tem muita despesa, o servidor público está trazendo muita despesa. O senhor acredita nisso ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião, em verdade, vamos estabelecer uma ordem lógica em relação a essa questão, essa proposta de reforma administrativa que quer de alguma forma reduzir a despesa pública, tá? Registre-se. Os servidores que já estão no serviço público, eles não serão afetados. Por conta de um princípio que a gente chama de segurança pública. Ou melhor, de segurança jurídica. Quem está lá não pode ser tocado. Agora, os servidores que forem contratados a partir de agora, não a partir de agora, porque não há nada de concreto no Congresso Nacional, não existe uma lei ainda. Existem projetos que estão tramitando. Tá? Mas, uma vez aprovado esse projeto, dali em diante, aí sim, pode ser que de alguma forma alguns direitos que hoje nós temos para os servidores, eles deixem de existir, como por exemplo a estabilidade. Tá? O que é uma estabilidade? Perceba, servidor público, o indivíduo quando se submete a concurso público, ele faz a prova, é aprovado, fica lá na margem de vagas. O que é a margem de vagas? Imagina, o edital previu 10 vagas para advogado do município, 10 vagas. Eu passei na segunda colocação, então eu fico aguardando a convocação durante a vigência do concurso, geralmente é 2 anos, prorrogado por mais 2. Tá? Então, eu fui convocado. A administração pública publica no Diário Oficial, na internet, tá lá o nome de André, fui convocado. Eu vou lá e tomo posse. Quando eu tomo posse, eu assino um livrozinho de posse, um termozinho de posse, é um livro só para registrar que eu estou me vinculando com a administração pública. A partir daí, quando eu entro no exercício da função, começo a fazer aquilo que realmente para aquilo que eu fui contratado, né? Ou seja, começo a prestar o meu serviço, eu começo a ser avaliado por 3 anos. A gente chama de estágio probatório. Isso. Veja a dificuldade, veja aí o grande problema. Eu começo a ser avaliado. Tá? Essa avaliação tem critérios objetivos previstos em lei, como por exemplo, iniciativa, dinâmica, urbanidade, né? Assiduidade, cortesia, ou seja, é a verificação da compatibilidade do servidor que foi contratado para com o serviço, para com o cidadão. Durante 3 anos ele é avaliado. Depois desses 3 anos, o servidor ele não é mais avaliado. Ele adquiriu estabilidade, ele é estável, só pode ser demitido do serviço público se ele cometeu uma infração administrativa, ou seja, se ele cometeu um ilícito, algo errado. Se ele cometeu algo errado, por exemplo, promoveu corrupção, vai ser demitido. Deixou de Previdência, não é? por exemplo. Fraude na Previdência. Deixou de trabalhar durante 30 dias, mais de 30 dias, que a gente chama de abandono de cargo, perde o cargo público. Agora, perceba, depois da estabilidade, ele não é mais avaliado, o servidor público. E é isso que querem mudar. Porque a gente sabe que, poxa, eu tenho inúmeros amigos servidores, conheço inúmeros que carregam piano, trabalham de forma exagerada, 8 horas, 10 horas, mas existem aqueles que não fazem. A gente sabe. Na vida é assim. Existe aquele que faz e aquele que não faz. Sim. Não é assim? Deixa eu só atrapalhar um pouquinho aí, professor, pra a gente falar com o ouvinte. Eita, tem um ouvinte na linha. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nice. Tudo bem com você? Oxe, Maria. como tá sendo o seu dia, minha linda? Tá sendo um dia bem, viu? Muito Que ótimo. mais. Tô desejando pra vocês um bom dia. O Certo. assunto hoje tá 10, viu? Obrigada, Boa. Nice. Muito bem. Anote aí todas as informações para um próximo programa com o senhor André, professor André, colher mais aí informação e Eita, dúvida. que Viu? pena que eu não pude ficar até o fim. Oh, Mas tá boa. gravado, Tá não se fugindo. preocupe, tá fugindo. Oxe, vou dar um cheiro pra tu, viu? Cê? Tá, fica com Deus, você. Valeu. Bom dia. Tchau. Então, já no raciocínio do professor, então muita gente pensava assim, né? Ah, é funcionário público, não tem punição pra ele. Tem sim. Tem punição. Os servidores públicos, eles têm algumas condutas que são proibidas. Está na própria lei, no próprio que a gente chama de Estatuto dos Servidores. Tá? Agora, o grande problema da reforma administrativa é porque, em verdade, o que é divulgado, né? Dizem assim, os servidores vão perder direitos, os que estão no serviço público não vão perder nada. Mas, daí em diante, ou seja, doravante, pode ser que a estabilidade ela seja de alguma forma tocada. Tocada por quê?
Porque precisa o servidor público ser avaliado ao longo, porque todo mundo é avaliado. A iniciativa privada avalia. Se você não tiver um bom desempenho aqui, por exemplo, na rádio, o dono da rádio vai dizer, olha, tem que melhorar. Vamos, avaliação. Né? Isso é saudável, mas não é saudável só para a empresa, é saudável para o profissional. Porque ele cresce com isso, ele melhora com isso. É sempre bom a autocrítica, mas a crítica alheia. As pessoas, né? Não é aquela crítica para diminuir as pessoas, não é aquela crítica para que você melhore. Tá? E essa avaliação que querem implementar a partir da reforma administrativa, tá? Ela tem por fim exatamente isso: melhorar o serviço público, melhorar a atuação do servidor. E quem é que ganha com isso? A comunidade, a população, cidadã. Inclusive, né, tem muita gente que liga aqui para a rádio reclamando, por exemplo, olha, eu fui no posto e fui muito maltratada. Né? Aí a pessoa vem com uma carga de sentimentos de casa e desconta no pobre do usuário. Né? Eu acho que isso não seria de correto. Pois é, não é de verdade. Inclusive, quando se presta um serviço público, tem lá um princípio, que é o princípio da urbanidade. Sim. Urbanidade, cortesia. O agente público, o servidor público, qualquer que seja a espécie de agente público, ele precisa tratar o usuário de forma educada, sim, com cortesia, com urbanidade. Está na lei. Principalmente humanidade, né? Eu posso até registrar, para quem quiser anotar, é o artigo 6º, parágrafo 1º da lei 8987/95. É a lei dos serviços públicos. Até porque quando a gente chega assim em um hospital, você já está fragilizado por conta da dor, da doença, dos pensamentos. Aí você não é bem atendido. E né? Exatamente pensando nisso que vai ocorrer essa reforma administrativa. Né? Estão tentando. É um projeto de lei, vale dizer, vai ter uma certa resistência no Congresso, porque sempre o serventuário público ele tem muita força no Congresso Nacional. Como tem a OAB, como tem, por exemplo, os médicos, como tem outras categorias, né, o agronegócio, enfim, existe ali uma representatividade que é pesada dos servidores públicos. Eu acho legítimo. O debate ele é legítimo. O diálogo ele deve ser constante, tá? A intransigência nunca, o diálogo sempre. Tá? E aí vão encontrar, se Deus quiser, um meio termo ali para que essa reforma, para que a administração pública melhore e para que a população Verdade. Frutos. Professor, vamos agora para o nosso momento. Blá, blá, blá. Mas antes, Nádia, deixa eu mandar um cheirinho aqui para Simone Lacerda, que está ouvindo a gente em casa, né? Que são os nossos ouvintes. É de Janete Vanderlei, Valmiro Bonfim, que está sempre ligadinho desde ontem. Seu João, Seu João lá na 58, meu vizinho. Isso. E a Monina, novamente, ela deixou aqui um recadinho, viu? E o professor André fala através de exemplos que estimulam o nosso entendimento. Né? Como vocês bem colocaram, muita gente coloca mulheres distantes desses temas, mas merecemos ter acesso a essas informações e somos capazes de entender e exercer nossos direitos. E aí a gente retoma aquela palavrinha que o professor André falou, transparência. Transparência. Né? A gente tem que exercer o nosso direito de cidadania. Nós todos somos fiscais do nosso município, do nosso estado, né, das nossas leis. Exatamente. A gente pode sim meter o dedo e dizer, você está fazendo errado, você está infringindo a lei, e a gente tem habilidade, nós mulheres principalmente. Tem mecanismo para isso. Que somos maioria. Exato. Professor, aí aproveitando isso, né? Você já ouviu falar na história do Curupira? Que estamos no momento aí do folclore, né? Do nosso folclore. Semana folclórica. Da Semana Folclórica, que inicia aí, né? 17 de agosto foi quando foi decretado o dia 22 de agosto, né, como data comemorativa aí do folclore. Então a gente pode se falar que temos alguns aí, né, temos o Boto. Semana passada a gente falou aí, né? Exato, a gente falou da comadre Folozinha, que alguém se ouviu falar. O Saci. O do Saci. Então, que reina aqui da nossa cultura, principalmente do Nordeste, né? Então aqui nas nossas matas. Então já ouviu falar do Curupira, Solange, Paula? Só na escola. O Curupira é mais escolar, realmente. No dia a dia, na nossa cultura, a gente tem mais comadre Florzinha, né? Tem outras historinhas e, na verdade, se associa muito folclore a essa nossa cultura, a nossa raiz, as danças, né? As comidas típicas, tudo isso é folclore. Tudo é folclore. E como a moça participou, né, aqui da chamada do São João fora de época, né, coincide muito com essa data aí, principalmente em meio à pandemia, onde a gente não pôde comemorar o São João, evitando aí a disseminação, evitando aí a disseminação do Covid, né, porque apesar de tudo, de ter o relaxamento aí, né, das questões da abertura da economia, o Covid não acabou.
Mas aí ela trouxe uma forma aí de, em casa, né, através de live, e além disso de exercer a cidadania com doações nesse momento é muito importante. Então, o nosso folclore tem muito disso, né? Meu pai aí, a gente na semana passada falou da comadre Florzinha e ele disse que o primo nosso, né, foi levado pela comadre Florzinha. Será que ele foi achado? E só voltou depois de 3 dias. Oh, eu não sei. olha aí. Quem vai dizer que Mas não foi não? na sexta-feira de carnaval, não, né? Não, a gente ficou pensando seriamente sobre isso, né? Alguns vizinhos disseram que ela faz trança em cabelo, de cavalo, né? Nos cavalos, enfim. Não pode assoviar, que chama ela, né? Não pode assoviar, né? Tá na mata assoviando, nem pensar. Solange tinha falado inicialmente que a mãe dela dizia o quê, Solange? Não pode assoviar dentro de Meu avô casa. também dizia. Como eu sempre fui do contra, eu assoviava, que era pra pagar pra ver. E nunca vi. Olha aí, mas eu acho que é porque você não tava tão perto da mata assim. Não. Mas ela dizia que aparecia dentro de casa, né? Eu fui Ô, pagar pra mãe, tá ver. enrolando, porque meu avô dizia que era na mata. Meu E nem lógico, pai ela não diz está dentro na da mata, que na época, não, pela questão cultural, ele dizia que para sobreviver tinha que realizar a caça, então tinha todo um ritual para ir para a mata, não era simplesmente chegar aí, então falava muito disso. Ele falou que não chegou a ver, mas como se replica a história, ele disse, não, eu vou obedecer, é melhor obedecer para não ter nenhum problema, né? E fora isso, também tem as comidas típicas, Não, né? nossa, uma Aí é a comida melhor típica, parte. A melhor A parte. melhor parte. E o falar de nosso comida é milho, sempre... canjica. Ontem mesmo lá em casa foi chá de burro. Quem é que sabe o que é? Não sei não, o que é Opa. isso? Eu não acredito que vocês não sabem o que é chá de burro. Opa, não. Não, que É é isso? munguzá, minha gente. Ah, fale com usar que eu sei. Mas se chama chá de burro. Se Não você sabia. não sei por quê. Mas E é chá, na verdade, né? Eu fiquei esperando uma receita de chá. mas Eu sou muito mais fã, assim, não gosto muito do munguzá, mas eu gosto da tapioca, né? Porque A a tapioca tapioca também é virou muito praticamente bom. uma forma de pizza, né? Porque hoje a gente tem os mais variados, recheio aí, né? Exatamente. O tradicional, né? Tem aquela durinha, como é o nome? O beiju? o beiju. Beiju. É o beiju mole, também tem o beiju mole, né? Pronto, e não dá. Somos Tapioca riquíssimos em... doce, tapioca salgada. Exato, somos riquíssimos em cultura. E professor, o senhor gosta de quê? Da nossa questão regional? Eu sou um bom comedor, viu? Ah, Bom comedor. Você malha pra comer Eu ou malho- come pra malhar? Eu malho pra comer. Muito bem. Eu malho pra comer. E malho diariamente para exatamente ter esse... poder se Eu estou lá caçando o seu essa Instagram, permissão, viu? Eu essa estou lá seguindo o seu Instagram e vejo altas postagens de malhação. Eu disse, um dia eu vou ter coragem de malhar. E aí só posta a Hoje eu malhação vou e não treinar, posta os viu? Eu ainda pratos. vou treinar, vou sair daqui e vou pra academia. Muito Olha bem. aí, tá vendo? Pra Mas ter aí- crédito, né? Pra poder Sim, comer o sim. que gosta. Aí tem que Pronto. postar o crédito Eu, tipo, também na Mas sua adoro malhação. canjica, adoro pamonha, adoro tapioca. Tem uma certa restrição, porque já passei dos 30 anos, né? Eu não vou dizer com a minha idade, mas já passei dos Com a 30. carinha de 22. Muito bem. Isso é muito bom. Mas é sempre bom. A comida da gente é muito boa, né? Assim, a Sim, culinária eu nossa, sinto- feijoada, canjica, pamonha. Isso eu sinto falta quando eu vou para outros locais, né? Outras regiões. E quando eu digo, ah, meu Deus, hoje eu vou comer o quê? Eu quero o meu cuscuz. Não tem cuscuz. Eu quero a macaxeira. Não tem macaxeira. E eu tenho uma experiência para compartilhar. Eu estudei fora do Brasil, estudei em Buenos Aires, na Argentina, e lá tinha alguns amigos, né, de fora, colombianos, argentinos, uruguaios, e de domingo era na casa do colega André, porque André fazia feijoada. Olha aí. Olha aí. A feijoada tão Brasil- famosa, né? A feijoada nossa, Não tem pra ninguém. sem igual. Sem igual, né? Então quer dizer que você cozinha. Oh, escondendo o jogo. Eles quando Coisa jogam, boa. eles só postam que malha, não posta as comidas. É. Cozinha e não posta a Vamos feijoada. cobrar isso no Vamos Instagram começar dele. a olhar. Eu cozinho com minha filha. Ela, papai, vamos cozinhar? Bora, minha filha. Vamos. Bora. Treinada, né? Olha aí, já. Lelê, minha filhinha. Muito bem, eu vi a foto dela, muito bonita. Obrigado. Professor, aí aproveitando o ensejo, né? Porque a gente já está se aproximando quase, né? Falta tantos Quase, falta minutinhos. 5. Pronto, então aproveita o ensejo, né? Em nome do Oximulé, Uhum. agradecer a sua participação aqui conosco, né? Porque ficamos muito ansiosos com a sua presença. Porque tratar de um tema licitação, a princípio, causa impacto, porque as pessoas não estão acostumadas. E o Oximulé veio para romper barreiras, né? Fazer com que toda a sociedade que esteja aqui na Rádio Calheta, ouvindo pela Rádio Calheta e pela nossa plataforma, né, da live, Facebook e posterior no YouTube, as pessoas tenham mais acesso à informação
E o Oxumulé veio quebrar esse paradigma de não ter acesso, dona de casa não tem informação, muito pelo contrário, tem que estar informada sim, como você falou, né, de preços, de estar atenta a preço, de participar nesse controle social, né, de fiscalização no município, do empoderamento feminino, né, de conhecimento. Vocês compartilham da ideia também, né, meninas? Sim, principalmente no quesito, né, do exercer a cidadania. Isso. Né? Eu acho que o papel principal do Oxumulé aqui é estar trazendo para a população do Cabo esse papel da cidadania, né, na fiscalização, Sim, na sim. participação, no conhecimento do que acontece na cidade, né, no permitir que a mulher chegue mais perto e entenda assim, Sim, de sim. tudo, de todos os assuntos e exerça as funções, inclusive que é de direito de qualquer um, não cabe ao gênero. Né? A gente Sim. não está aqui para discutir gênero, a gente está para discutir habilidades que qualquer pessoa, independente de gênero, tem ou pode desenvolver. E o É que que às a vezes a gente gente não quer sabe é isso, fazer, não sabe falar, mas a gente aprende. Exatamente. E o que a gente quer é que a população ela participe, né? Que ela Exatamente. participe das ações, dos direitos que elas acham que não tem, mas tem que participar. Que reivindique, né, seu espaço, Exatamente. reivindique, né, fiscalize. E aí, Fiscalizar, Exato. exatamente. E para isso, professor, a gente sai assim, ó, fiscalizando o Instagram, olhando, vendo as pessoas que podem pode contribuir com contribuir, isso, né? exatamente. Aproveitar, como Paula tinha falado inicialmente, que bom que além de você ser advogado, ser mestre aí na sua especialização, mas ter esse feeling muito bom como professor para a nossa comunidade é muito grande, porque de repente se fosse apenas um advogado, talvez, né, muito talvez, não tenhamos um bom resultado na escuta, né, com Isso, linguajar técnico isso. demais, enfim. Eu costumo dizer que sou um professor que advogo algumas causas, mas eu sou professor, na essência. aí é Que essa bom. essência que é É, importante. e para isso vai coincidir muito bem, porque eu trouxe uma frase aqui pra gente finalizar o dia, né, dizendo assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Que Então, bacana. pensando justamente aí na sua vinda, porque o fato de você ser professor significa também que você está aprendendo, né? E a gente também aprendendo todos os dias aqui com novas, se dando a experiência, né? E o programa Oxumulé veio também ser esse espaço para os estudantes, né, Nádia? A Isso. gente não só traz temas do dia a dia, como a gente pensa em trazer temas que possam ser abordados na tomada de decisão, talvez, de uma profissão, né? Ou lá na frente, a gente está praticamente entrando aí em período, já está em período preparatório do Enem, né? Que foi adiado, mas vai vir a acontecer a prova. E é importante a gente estar trazendo também temáticas que possam contribuir, né, nessas tomadas de decisões ou na melhoria da qualidade de ensino, da aprendizagem dessas pessoas que acompanham a gente Paulinha, pelo rádio. não te atrapalhando, mas eu gostaria que você lesse somente o Sim. último recadinho de Manina. Manina, eu já estava aqui em mãos para ler. Manina diz aqui pra gente ainda, participação aqui sempre da Manina, viu? Vale salientar. O serviço público é fundamental para a garantia das ações do Estado Democrático de Direitos. Deve ser defendido. Quem exerce mal a função que está exercendo, que seja enquadrado nas punições definidas em lei, pertinentes a esta categoria. Mas precisamos valorizar os profissionais que exercem seu cargo com ética, legalidade e humanidade em relação ao público, atende direta e indiretamente. Então devemos garantir a continuidade e aperfeiçoamento do serviço público. Não podemos querer privatizar serviços fundamentais. Imagine a privatização do SUS, o que seria para a nossa pandemia? De olho na reforma. Oxumulé, parabéns pelo tema, parabéns pro professor, pra gente, Nádia, Paulinha. Obrigada, Manina. Por falar em E SUS, aí? aí, já que ela falou em SUS, eu vi uma entrevista da Camila Pitanga que enalteceu aí o atendimento do SUS, no caso que ela está com malária. Com malária, exatamente. Inclusive, o SUS, na verdade, é o grande cuidador de muitas doenças que a gente tem aqui no Inclusive país. agora, nessa Que pandemia. na rede privada Não a gente tem. pagaria muito caro ou muitas Sim. vezes nem tem. Não tem, é Né? O verdade. SUS é o principal centro de tratamento para muitas doenças que a gente tem aqui no país. Sim. Só para registrar, o SUS é o maior plano de saúde público do mundo. Exatamente. Invejado por muitos países, Sim. inclusive os que não têm. Isso. sem dúvida. Exato. Professor, então a gente deixa o canal aqui aberto, que esse assento aqui seja seu. Pode voltar quantas vezes precisar, porque a gente vai lhe E dê convidar, a receita né? da feijoada, né? Quem encantou o povo. Eu posso fazer uma última Sim, dica? não, sim, a Sim, gente sim. vai dar as considerações, espaço para suas considerações finais. Em verdade, eu queria indicar um site, porque a gente falou em cidadania, Certo.
E o que é cidadania? O exercício de direitos e obrigações dentro de um território. Então, eu sou cidadão cabense, então eu preciso exercer os meus direitos e cobrar, né? Enfim, eu tenho obrigações, eu também não posso ser deviano, não posso formular denúncias assodadas, denúncias irresponsáveis, mas eu preciso fiscalizar. Qual é hoje o mecanismo muito eficiente de fiscalização? Hoje o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem lá um site e tem lá um link chamado Tomar Conta. Tomar Conta. Então você vai lá, é o portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado. As contas de todos os municípios, todas as licitações, todos os editais, toda a despesa com folha de pagamento, tudo está nesse link chamado Tomar Conta no site www.tce-pe.gov.br. Eu vou repetir, www.tce-pe.gov.br. Salvo engano, se não, joga no Google TCE-PE, vai ter lá um linkzinho, Tomar Conta, clica lá, você bota o nome do seu município, você encontra tudo, porque tudo hoje é online. Isso. Ô professor, só uma fala, não sei se é possível. Sim. Falar o seguinte, né? Porque é tão importante isso, mas a publicização disso a gente não vê muito, né? Por que, né? Esconder tanto, né? Essa questão. Esconder que a gente pode fiscalizar. Que a gente pode É o controle social. Quando a gente estuda o direito administrativo, existem 3 formas de controle: o controle interno, o controle externo e o controle social. O fato é o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, ele é posterior. O dinheiro já foi embora. O controle interno ele vai tão somente, eu diria, evitar certos erros, equívocos e tal, e ele é preterido muitas vezes, o controle interno. Deveria ter uma estrutura muito melhor. Mas o controle social ele é concomitante, ele vai acontecer durante uma realização de uma obra, durante, por exemplo, a aquisição de medicamentos, porque o cidadão está lá no posto. O cidadão está andando pelas ruas, então sabe que tem buraco aqui e acolá, então o controle social é muito importante. Então, enfim, é entrar nos sites, é promover o controle social. Mas só para arrematar, gostaria de agradecer o convite. Estou à disposição para quando quiserem, para quando precisarem, sobre qualquer temática de direito administrativo, só culinária inclusive. E só para deixar o meu Instagram, para quem quiser me seguir no Instagram, tá? @professor André Albuquerque. Pode mandar pergunta, pode mandar questionamento, pode mandar áudio, dúvidas sobre concurso, exame de ordem, sobre direito administrativo, como fiscalizar, o que fazer. Eu estou à disposição. O canal está aberto aqui pra gente, né? Muito obrigada, professor. Foi um prazer. Olha a nossa música. Sim, falando expulsando a gente. Vamos embora, minha gente.